Bem-vindos, bem-vindas à Semana de Educar com o Espírito Santo. É a última jornada nossa como pais, mães e professores do ano. Convida todos os seus amigos, famílias, professores no Ministério Infantil, professores em escolas regulares. Convida todo mundo para estar nessa jornada que é gratuita, porque é um presente da nossa família para vocês. Nós somos uma família com 4 crianças, eu e o Conrad temos uma vida bem corrida por aqui na Califórnia, nós temos muitos cursos online, eu tenho o movimento Voe Borboleta, que acontece também online, algumas coisas presenciais no Brasil, flui a todo vapor, então é o ano inteiro uma correria. Nós também somos pastores de grupo de avivamento aqui na Bethel Church, essa igreja incrível, maravilhosa, que vive o avivamento. Essa escola nossa aqui tem 25 anos em que eles conseguem viver o avivamento e manter a chama acesa, milagres e maravilhas que a gente vê a todo tempo aqui nessa atmosfera. Os nossos filhos estudam na escola da Bethel aqui, a escola regular mesmo, mas ao mesmo tempo eles têm o conteúdo do céu, são ativados no dom profético deles. Então, resumindo para vocês, a nossa vida é cheia de projetos. Eu também coordeno o primeiro ano da escola de Ministério Sobrenatural da Bethel Church aqui em português, a nossa escola online. Então, a nossa vida é muito corridona, a gente tem vários projetos, mas nós sempre separamos 2 momentos do ano para nos dedicar ao que nós achamos que é fundamental e importante, que é a família. Por isso que no primeiro semestre eu faço uma semana de Educar com o Espírito Santo e no segundo semestre eu faço outra semana de Educar com o Espírito Santo. Qual que é o meu objetivo aqui com vocês? O meu objetivo é que vocês tenham 2 vezes por ano um lugar para respirar, reciclar e trazer a cultura do céu para dentro da sua casa. Sabe, não vale a pena a gente apenas ensinar as crianças a ir a um culto, ensinar as crianças versículos bíblicos, ensinar as crianças o que pode, o que não pode, o que é a verdade. Isso tudo é muito bom, continue fazendo, faz parte. Mas o mais importante é você inspirar, guiar, incentivar e ensinar os seus filhos a ter um relacionamento real com Deus. Nunca no mundo se precisou tanto de um relacionamento real com Deus. O mundo é tão virtual, tão perigoso, tantas coisas acontecendo, que se seu filho e sua filha não tiverem um relacionamento real de falar e ouvir o Espírito Santo de Deus, eles não vão para frente, eles vão se perder. A nossa identidade depende do nosso relacionamento com o Criador. Para você viver frutos do céu na terra, você precisa ter um relacionamento com aquele que nos criou, com o autor da vida. E eu convido você a entrar nessa jornada de incentivar os seus filhos e trazer essa cultura para sua casa. O meu objetivo com o Educando com o Espírito Santo é incentivar você a viver dentro da sua casa, na escola, no trabalho, uma cultura. Trazer a cultura do céu para dentro da sua casa. E quando você convida o Espírito Santo na educação dos seus filhos, você convida tudo que o Espírito Santo carrega. Qual é o fruto do Espírito? Uau! Alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Tudo isso não é romantizar a maternidade. Não é romantizar a família. Tudo isso é crer que Ele disse que estava disponível, que Ele disse que Ele está conosco, e crer que o Espírito Santo é uma pessoa e que Ele pode sim transformar a sua casa no céu, na terra. O meu objetivo é que a sua casa seja um oásis nessa terra. O meu objetivo é que os seus filhos aprendam a ouvir a voz de Deus de uma forma real. E com tudo isso eu digo que isso significa inteligência espiritual. O meu objetivo é que você comece a focar dentro da sua casa em treinar e ensinar os seus filhos a serem pessoas inteligentes espiritualmente. Elas vão ser afiadas no discernimento. Elas vão aprender a falar com o Espírito Santo, receber conselhos do céu que vão trazer frutos do céu. Qual é o caminho para o sucesso? Estudar muito, aprender, correr atrás, se desenvolver. Também. Mas o mais importante é saber dele, para o que eu fui criada. É saber dele, o que eu devo fazer nessa situação. É saber dele, Pai, o que o Senhor tem para mim? O que é
que os meus olhos humanos não estão conseguindo acessar. Inteligência espiritual vai fazer você acessar o que o Pai tem para a sua vida e para a vida da sua família. Inteligência espiritual não é algo para pessoas elevadas espiritualmente, para pessoas com uma jornada de maturidade. Inteligência espiritual é para crianças. Desde que a gente nasce, a gente deveria aprender uma linguagem. Quantos aqui, escreve no comentário, quantos aqui gostariam muito ou já ensinam e acham importante ensinar uma língua desde pequena para suas crianças? Quantos aqui acham importante ensinar inglês, espanhol, japonês, alguma outra língua, alemão? Quantos aqui acham super importante hoje em dia ensinar o inglês para os seus filhos? É importante, muito bom. E quando a gente ensina a segunda língua para os nossos filhos, a terceira língua, quanto mais cedo você começa a ensinar, mais fácil, mais automático vai ficar para a criança fluir nessa língua. E por que não ensinar a língua do céu? A língua de interação com o Espírito Santo. Por que nós não ensinamos essa língua para os nossos filhos desde pequeno? Muitos de nós estamos aqui aprendendo a falar com o Espírito Santo, aprendendo essa linguagem, essa forma de comunicação agora, com 40, 30, 25 anos, 18. Vocês todos sabem que é muito mais difícil aprender uma segunda língua depois de mais velho. Então, por que não ensinar a criança a falar com o Criador, a se comunicar com o Criador, a reconhecer o que Ele está falando no aqui e no agora, não só para as pessoas ao nosso redor, para a nossa própria vida? Por que não ensinar agora, na infância? E vocês estão me ouvindo bem? Ficou mudo? Voltei? Onde que eu parei? É que tem uma ligação aqui, a Paula tá me ligando, avisa a Paula lá que eu não posso atender. Voltou? Voltou. Então, o meu objetivo aqui é que você possa desenvolver isso na sua vida, desenvolver isso na vida da sua família. E o que eu quero é que a sua criança aprenda a ouvir a voz de Deus, não só para as pessoas ao redor, mas também para a vida dela. Que ela possa aprender desde pequena, para que não seja tão difícil. Quantos de nós tivemos que aprender de uma forma difícil? Nós tivemos que aprender uma nova linguagem e aí a gente precisa quebrar limitações. A gente precisa de muita mais energia, muito mais força. Nós temos que quebrar pensamentos, estruturas mentais, mentiras que se tornaram fortalezas na nossa mente de que a gente não consegue se conectar com Deus, que tem alguma coisa errada comigo, que isso é para os outros, que eu não sou tão especial assim, que eu não tenho tantos dons, que eu não sou a escolhida, o escolhido. São tantos os detalhes que a gente precisa quebrar, que se você aprende essa linguagem, essa comunicação simples, fácil e poderosa e essencial desde o começo, é um presente. Por isso que eu digo para você, e eu peço esse comprometimento para você mergulhar nessa semana. E eu vou explicar para vocês o que significa e como que você vai mergulhar e como que você pode tirar o melhor proveito da semana de Educar com o Espírito Santo. Qual que é a minha proposta? Eu vou trazer para vocês aqui ativações durante a semana. Tá? Eu quero que você esteja ligado no nosso Instagram, porque vai ser aqui no Educando com o Espírito Santo que eu vou publicar as ativações. E a ativação é uma proposta de uma dinâmica, é uma proposta de algo prático que você vai fazer, que você vai escolher fazer para você ver um resultado. Eu não tenho medo do resultado que você vai ter, tá? Inclusive eu já vi de tudo nessa vida. Eu quero que você tenha o resultado que for. O resultado que você tiver na nossa ativação, você vai trazer pra gente. Aonde? Nos comentários. Nos comentários do Instagram você pode escrever e também no nosso grupo exclusivo de quem tá participando dessa semana de Educar com o Espírito Santo. A gente tem um grupo no WhatsApp e você vai poder estar lá. Eu não vou deixar o grupo aberto o tempo inteiro. Por quê? Porque são praticamente 700 pessoas lá e eu não quero travar o celular de ninguém. O que eu vou fazer? Durante os dias, depois das ativações, que as ativações forem postadas, vou dar um tempo para vocês praticarem. A gente posta bem cedinho para vocês no Brasil. Vocês vão ter o dia inteiro para fazer essa ativação com vocês primeiro, depois com as crianças.
Algumas eu vou dar toda a orientação para vocês no texto do post. Vocês vão fazer essa ativação e durante o dia, em algum momento que seja mais para a noite do Brasil, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para conversar com vocês. Vocês vão jogar ali testemunhos, coisas que Deus já começou a falar, romper, porque acontece muito romper nessa semana de educar com o Espírito Santo. Vocês vão jogar tudo isso lá e vão jogar também as dificuldades. O que rolou aí quando você começou a fazer a primeira dinâmica? Como travou alguma coisa? O que você não tá entendendo? Como que os seus filhos reagiram? E aí o que eu vou fazer? Eu vou responder vocês com áudios. Eu vou aqui, tá com a minha aguinha, tomando a aguinha aqui e respondendo vocês com áudio. O áudio de uma dificuldade que uma mãe tá tendo, por exemplo, pode ajudar o da outra. Então, o que a gente vai ter nesse grupo do WhatsApp? A gente vai ter vulnerabilidade. É um grupo com 600, 700 pessoas, a gente não conhece todo mundo? Não. Mas a gente vai abrir as nossas questões que a gente tá enfrentando na maternidade, nas escolas, no relacionamento com as crianças, para que eu possa dar esse insight para vocês, compartilhar alguma ferramenta que eu já tenho utilizado aqui, alguma visão que a gente tem aqui, algo que a gente tenha testado que já deu certo, algo que o Espírito Santo me fale na hora, alguns insights proféticos. Na semana de Educar do ano passado, teve uma mãe que trouxe uma questão, porque ela começou a aplicar uma das ativações e o que aconteceu? Veio para a superfície algo. Veio um medo para a superfície, um medo profundo. E eu ali no grupo mesmo, com o áudio, comecei a guiá-la no encontro. E todas as outras pessoas que começaram a ouvir o áudio, começaram a fazer esse encontro também. Então a gente teve esse encontro que foi para uma mãe multiplicado e muitas mulheres livres do medo que estava impedindo que elas ativassem as crianças não ouvir a Deus. Esse é um exemplo. Raiva, mulheres que tiveram problema com raiva em casa, bateu nos filhos, raiva, falta de amor pelas crianças, e a gente encontrou mães assim, e eu pude trazer os insights que a gente tem aqui. São coisas muito simples, gente, mas é muito poderoso, e a gente vai chegando nas raízes, a gente vai com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não conheço a sua família, eu não conheço a sua configuração familiar, eu não sei de onde você veio, eu não sei da sua história, eu não sei do histórico espiritual, mas eu tenho acesso ao Espírito Santo. E eu estou aqui dizendo, eis-me aqui, Espírito Santo, para ajudar essas famílias, porque eu sei que às vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa da voz de um irmão que está talvez numa caminhada ali na fé que pode nos ajudar em uma área. E eu quero dispor as áreas que eu já avancei, que eu já conquistei, eu quero me dispor aqui. Estou crescendo em outras, estou buscando ajuda em outras, mas aqui eu já estou avançando, já estou vendo o resultado. É o meu prazer compartilhar com vocês. Então vamos lá. Como que vai funcionar a nossa jornada aqui no Educando com o Espírito Santo, nessa semana de Educar com o Espírito Santo? É uma semana que eu vou chamar você para convidar o Espírito Santo de fato a te ajudar na educação das crianças. Isso é muito lindo, isso parece muito fácil, mas para alguns o começo não é fácil, depois você vai engrenar. Tá? Então já não espere que o começo seja tão fácil. Para alguns é assim, para outros não. Cada um tem uma jornada e a gente vai honrar a sua caminhada. A gente vai honrar o teu ritmo. Então se você está começando agora a educar com a ajuda do Espírito Santo, tá tudo bem. A gente tem pessoas que já estão avançadas, que já treinaram, que já tiveram experiência e vão te ajudar. E isso vai facilitar a sua jornada. Esse é o nosso coração. No que a gente já cresceu, no que a gente já está avançado, a gente quer compartilhar com vocês nessa semana. Então como é que vai funcionar? Tem essa live aqui, que é a live de abertura, eu vou explicar tudo pra vocês como vai funcionar, já vou trazer uma ativação aqui, uau, que você vai fazer com as crianças, que vai ser muito maravilhosa, fica até o final aqui que eu vou trazer pra vocês. E a gente vai postar todos os dias uma ativação, que é uma dinâmica, você vai entrar no Instagram, olhar de manhãzinha no Brasil, já vai estar lá postada essa ativação, você vai fazer essa ativação, às vezes é só você que vai fazer, às vezes a proposta é com seus filhos, você vai praticar, vai ver o resultado, vai começar a prestar atenção. O teu trabalho é prestar atenção em pensamentos que vão fluir na sua cabeça, na cabeça da criança, reações, como que a criança reagiu, como que você está reagindo, e você vai guardando essas informações. Nós temos um e-book grátis presente para essa semana, para te ajudar na condução dessa semana. Tá no nosso grupo do WhatsApp. Você entra ali, baixa esse PDF. Depois da live eu coloco todas as instruções para vocês no grupo do WhatsApp.
Você vai baixar esse e-book e você vai anotar as ativações no e-book. É muito importante que você anote. Você vai ver que é um exercício que você está fazendo. Não tem certo, não tem errado, mas eu quero que nesses exercícios você se exponha ao Espírito Santo. E aí você vai começar a ver o quanto ele está respondendo, o quanto ele já estava falando. Você, na verdade, vai começar a reconhecer. Alguns vão ser ativados e nunca perceberam, outros vão perceber que ele sempre estava falando, ele sempre estava dando dicas. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Quem já fez a semana de Educar com o Espírito Santo dos outros anos? Porque ano após ano eu faço isso com vocês 2 vezes por ano. Quem já fez, normalmente as ativações são as mesmas ou são parecidas ou são algumas renovadas com algumas pitadas, mas a gente vai seguir a mesma linha. É muito bom para você que já fez, você reciclar. Faça de novo. Você vai ver que a nossa primeira ativação, a gente faz um diagnóstico do que tem de problema para vocês, né? Do que tem de problema. O pessoal tá me avisando aqui que não foi avisado no grupo do WhatsApp que a nossa live começou. Então, Nádia, você pode postar o link da live pro pessoal que tá no grupo? Aquelas 700 famílias lá, talvez o pessoal perdeu o timing e não veio participar. Mas eu vou deixar gravado para vocês, tá? Vai ficar gravadinho aqui. Então, a gente vai passar lá, nossa equipe já tá colando o link lá na live, lá no grupo do WhatsApp, e as famílias já vão começar a entrar mais aqui. É ouro, né, gente? É ouro puro. Não vamos desperdiçar isso aqui, não. Então, como eu estava explicando para vocês, a primeira fase, o primeiro passo nosso na semana de Educar com o Espírito Santo vai ser focar em ser corajoso e encarar a verdade do momento. O que eu estou vivendo na minha casa, o que eu não estou satisfeita, o que não se parece com o céu. E nós somos uma comunidade segura para você. Que aqui você pode dizer, aqui tá tendo ataque de raiva e não se parece com o céu. Eu estou frustrada porque eu não queria isso na minha casa. Tá tudo bem, isso não vai assustar a gente. A gente sabe que isso acontece e nós temos a saída para isso. A gente vai te ajudar, você vai sair dessa. O primeiro passo é identificar. Então a gente vai ficar um tempo ali na identificação dos problemas e a gente vai ajudar vocês. Então se você já fez e tá fazendo de novo, para e faz a reflexão número 1 de novo, porque problemas novos surgem. Aquilo lá do passado, da semana passada, que a gente fez, você já resolveu, agora tem outra, tá? Então continua e o Espírito Santo tem algo novo todas as vezes. Não vai ser uma semana igual, a resposta dele é diferente. Ele tem sempre algo novo e fresquinho na mesa do banquete, que é para você hoje. E quem faz a semana de Educar com o Espírito Santo é ele. Ele deu as inspirações pra gente, a gente joga aqui pra vocês, mas eu não tenho controle nenhum do que ele vai falar pra você. É ele que vai te convencer, te surpreender. O meu papel aqui é só chamar vocês, né? Como esse chamado apostólico, dizer, ei, igreja, agora é hora de parar e falar com ele. Vamos lá agora? Como é que faz? Fecha o olho, para e fala. O que você escutou? Como é que é isso? E eu, como comunidade, vou te ajudar a discernir. Vou te ajudar a desenvolver essa linguagem. Vou te ajudar a caminhar no profético, a desenvolver o profético dentro de casa. Um profético saudável, com a palavra de Deus, com embasamento. Nada que não alinha com a palavra, a gente vai seguir tudo. A gente vai checar com o Pai, com a palavra dele. E a gente vai alinhar isso. Muitos de vocês estão perguntando como entrar no grupo do WhatsApp. Depois da live, você entra aqui no nosso perfil, tem como você se inscrever na Semana de Educar com o Espírito Santo, é grátis, você só se inscreve lá para você poder entrar no grupo do WhatsApp. E nós temos aí 700 famílias já por lá. Eu vou esperar todos vocês entrarem depois dessa live pra gente começar as postagens. E aí a gente posta pra você cronograma, a gente posta pra vocês os links das ativações. E faz parte da semana você ver a ativação no Instagram, comenta nos comentários, porque eu vou estar monitorando os comentários. Pelos comentários, eu vou saber o que vocês precisam de conteúdo nos momentos de interação. Eu vou saber os pontos que a gente pode trazer já para vocês, as áreas que a gente precisa convidar o Espírito Santo para trazer saídas para as nossas interações. E também eu vou poder dar respostas para vocês individuais ali no próprio Instagram. Por que a gente faz isso em grupo? Porque aqui, ferro afia ferro. Aqui, família afia família. E a tua dúvida, a tua dificuldade, você não precisa ter vergonha de escrever e publicar. Porque é a dificuldade de milhões de pessoas. Estamos todos no mesmo barco. E todos um ajudando o outro, tá? Então, quando você tá fraco numa área, a palavra nos diz que tem outros que estão fortes para te ajudar.
E quando você está forte nessa área, talvez eu esteja fraca, eu vou precisar da sua ajuda. E isso é lindo. Isso não quer dizer que eu sou ruim, que eu sou menos, que eu sou fraca. Quer dizer que eu aprendi a ser vulnerável. Quer dizer que eu sou transparente. Quer dizer que eu abracei a minha humanidade. E eu estou aprendendo essa dependência incrível de família, de comunidade. E eu estou aprendendo a crescer, ser afiada, me permitindo ser afiada por vocês e vocês se permitindo ser afiados por mim, sem hierarquia, sem um ser melhor que o outro. Todos nós temos algo poderoso do Criador e quando nós aprendemos a compartilhar isso como igreja, como corpo de Cristo, é que nós somos um exército forte, uma comunidade profética saudável. É o que Deus tem me chamado para construir e é por isso que eu trabalho em todas as frentes e projetos que eu estou hoje, para que você tenha uma comunidade profética, que é uma comunidade que ouve a Deus, saudável, onde a gente tem liberdade para ser vulnerável, para trazer as nossas fraquezas, onde a gente tem liberdade para ser transparente, onde a gente tem liberdade para assumir que a gente precisa crescer, onde a gente tem gente para ajudar a gente a crescer e aonde a gente pode ajudar os outros a crescer também. É algo mútuo, ferro afiando ferro. O Educando com o Espírito Santo são famílias afiando famílias, ok? E durante essa semana a gente vai estar com vocês trazendo essas ativações, você mergulhe fundo e eu quero já deixar avisado para vocês que tudo que nós fazemos como família, a família Jansen, tudo que nós fazemos como família, nada é normal. Tudo é sobrenatural, tudo mexe com o espiritual. E às vezes o que você está precisando é mexer nesse espiritual mesmo. Talvez você já fez todos os cursos que você podia fazer, ou tem feito cursos incríveis, excelentes sobre educação de filhos que tem por aí, educação bíblica, educação do céu. Você pode ter feito muitos cursos da família, cursos para crescer. Continue fazendo, são maravilhosos. Você pode estar fazendo devocional com seus filhos toda hora. Pode fazer, continue fazendo, isso é muito bom, disciplinas espirituais são maravilhosas, mas talvez tá faltando essa pitada do relacionamento com o Espírito Santo. Talvez tá faltando aquele tete-a-tete real com o Criador. Talvez tá faltando desenvolver a voz profética na sua família, a sua como pais, das crianças. Talvez tá faltando o sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida natural. Talvez você tá tentando mudar comportamentos e é algo espiritual. Então esse curso vai potencializar, essa semana vai potencializar a jornada que você já tem tido, os cursos que você já fez de educação bíblica. Continue fazendo, continue buscando. Tem mulheres, tem famílias extraordinárias cristãs que ensinam coisas profundas, necessárias, fundamentos que Deus está trazendo para a nossa geração, muito necessários, muito necessários. Mas se você não tiver o sobrenatural de Deus ativo, se você não tiver inteligência espiritual, tudo aquilo vai ser logos, vai ser palavra, vai ser morto. Porque a palavra sem o espírito, ela é morta. Eu quero que todas as famílias aqui leiam a palavra de Deus com a companhia do autor. Nós vamos ler a Bíblia com a companhia do autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vive, ele é uma pessoa e já passou da hora da gente parar de ignorar a presença do Espírito Santo dentro da nossa família. Ele tá falando, ele tá orientando, ele tá consolando, ele tá trazendo ferramentas, ele tá o tempo inteiro interessado em te ajudar na educação dos seus filhos. Sabe por quê? Porque os filhos são dele primeiro. Ele confiou a você e ele tá esperando você a pedir ajuda para ele, a aprender a ouvir o conselho dele, a ser humilde para entrar num lugar de dependência saudável com o Criador, de saber ir para o colo do papai quando você não sabe o que fazer. E o meu objetivo é que você, como pai e mãe, em qualquer circunstância que aconteça na sua casa, a partir de agora, a partir dessa semana, que você olhe essa circunstância e você nunca mais fique apavorado. Porque o pavor não pode ser o seu guia. O medo não pode ser o seu guia. O medo de não saber o que fazer não pode ser o seu guia. Sabe por quê? Tudo isso é espiritual. E tudo isso vai querer guiar você para te paralisar, para você não saber o que fazer, para você perder a conexão com seus filhos, para você deixar que o mundo guie a sua criança naquele momento, naquele fato, naquilo que precisa ser lapidado. E você vai deixar isso acontecer?
Deus está abrindo os nossos olhos espirituais, reativando famílias que devem mostrar como os filhos devem seguir no caminho. É no caminho que a gente vai mostrar às nossas crianças. É junto com elas, dando a mão, ouvindo a Deus juntos, que nós vamos avançar. E eu quero convidar você a entrar nessa jornada, ter os seus olhos abertos, porque você, no momento que encontrar uma dificuldade que o seu filho está passando, qualquer dificuldade na maternidade, na caminhada escolar, no momento que você encara uma dificuldade na sua família, você não mais vai fazer acordo com o pavor, com a ansiedade, com o medo. Você vai fazer um acordo com o Espírito Santo. Você vai tê-lo como guia e você vai respirar fundo e você vai conversar com ele. Espírito Santo, eu não tenho ideia do que fazer aqui. Inclusive, isso que minha criança está vivendo é algo que eu vivi no passado e eu nem sei lidar com isso. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a educar essa criança. Espírito Santo, o que eu devo fazer com essa criança que o Senhor criou? Como eu devo lidar? Como eu devo falar? Quais são as ferramentas? E aí, o que acontece quando você pede? Ele vem. E quando você pede ajuda, ele te dá pedra? Não, ele vem, ele te dá ajuda, ele te dá presentes, ele te dá ânimo, ele te dá coisas extraordinárias. E o sobrenatural de Deus vai começar a se manifestar no natural. E aí, a gente vai ver transformação começando a acontecer dentro da nossa casa. Aonde não tinha alegria, a alegria vai começar a se manifestar, a ter liberdade. Vocês vão começar a dar gargalhadas juntos. Aonde tinha a raiva, o amor vai ganhar espaço. Onde tinha aquela falta de paciência, aquela irritação, a mansidão vai tomar conta. Eu quero dizer que você não vai nem se reconhecer. Porque você estava vivendo uma cultura que não era do seu pai. Você estava sendo enganada na sua identidade. As suas reações não estavam sendo como as de Jesus, como a do seu Pai Celestial. As suas reações estavam sendo guiadas por padrões desse mundo. E nós vamos chamar você a renovar essa mente como pai e mãe. Nós vamos chamar os seus filhos a renovar a mente deles desde crianças, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro da nossa casa. Em Romanos 12:2, nós escutamos essa instrução que é para todo cristão e é uma instrução prática. Diz para você não se conformar com os padrões desse mundo. Isso que você está vivendo aí, eu vou te chamar para identificar e não se conformar. E a palavra diz, não se conforme com isso, porque tem mais. E dá a instrução, se transforme pela renovação da sua mente. Leve cativo o seu pensamento. Tudo que está vindo na sua mente, leve cativo para você alinhar com a verdade. Renove a sua mente com os pensamentos do alto. E como que a gente faz renovação da mente, gente? Não é uma matemática, é relacionamento. Você vai ter que aprender a ouvir o que o Pai está falando. Aprender a identificar qual é a verdade. Você vai ler a Bíblia, você vai aprender a se relacionar com Ele. Ele vai fazer ressaltar as verdades para você. E você vai renovar a sua mente. E esses padrões do mundo que estavam ali bem assentados, que eram uma realidade na sua vida ilegal, vão começar a ser removidos. E o que vai entrar no lugar? O fruto do Espírito. O fruto do reino de Deus. O fruto de boas escolhas. Escolhas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O fruto de quem tem inteligência espiritual. Então é urgente que a gente ensine os nossos filhos a ter inteligência espiritual. Isso que você vai fazer na semana de educar com o Espírito Santo não é normal, é sobrenatural e é um presente que você vai dar para gerações. Você vai estar quebrando barreiras, que é o maior presente que você pode dar para sua família. O que você tem de limitação e problemas e dificuldade de conexão com Deus, você não vai dar isso de presente para os seus filhos. Você vai fazer eles partirem de um outro lugar que você está ajudando a sua família a conquistar. E eu quero chamar vocês a se debruçar nessa semana. Se debruçar intencionalmente. Não é uma coisa que você vai fazer e jogar na sua rotina. Você vai fazer esse acordo com você mesma e declarar, eu vou fazer essa semana de educar com o Espírito Santo intencional acontecer. E você vai fazer as ativações.
comentar e vai participar das nossas interações se você puder ali no grupo do WhatsApp. Se não puder, vai ficar as conversas, você dá uma passada. Se você não dá certo com o WhatsApp e é muita conversa, corre, passa o olho nos assuntos que tem interesse. Você lê, você não precisa ler todos os comentários de todo mundo, tá? E eu vou indicar vocês pra focar nos meus áudios. Se for para você fazer alguma coisa, escolher com pouco tempo, escolha ouvir os meus áudios no grupo, porque são áudios de instrução, de ministração, de palavra, de resposta, e a gente vai estar transbordando ali com vocês como família. Os meus filhos também vão vir de vez em quando dar umas pitadas para vocês. Eu vou trazer bastante experiência para vocês da nossa casa. Vamos dar uma aula de presente, que é uma aula do Educando com o Espírito Santo, o nosso curso de 3 meses que a gente tem, que é mais profundo. Eu vou dar essa aula de presente para vocês no final aqui dessa semana. E aí nós teremos a última live, que é a live que nós vamos processar as ativações. É uma live que eu vou repassar com vocês tudo que a gente viveu. Começamos aqui, fomos para cá, seguimos nesse caminho e aí a gente vai resumir tudo com vocês, vamos ter um resumão, vamos processar tudo que a gente viveu, vamos ouvir as histórias e os testemunhos do que as famílias viveram nessa semana de Educar com o Espírito Santo. Dessa forma, contando testemunhos e rendendo o que ele fez, a gente está honrando o nosso doce Espírito Santo pelo que ele está fazendo na casa de vocês. Então a gente vai sim falar dos romperes, da liberdade e de tudo que você estiver vivendo aí na sua casa, e a gente vai celebrar contando, celebrar falando o que o Pai está fazendo na nossa casa. E é assim, nessa cultura de testemunho, de contar os testemunhos, contar o que Deus faz, é que a gente vai aumentando a nossa influência. Sabe, o mundo precisa de boas notícias. Não tenha medo de testemunhar o que Deus faz. Essas são as boas novas. Isso traz as pessoas para o coração do Pai. Os testemunhos, geram encontros das pessoas sedentas por uma transformação, com aquela real transformação, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Então a gente, como Educando com o Espírito Santo, vai valorizar os nossos testemunhos. Quais testemunhos? Grandiosos? Grandiosos. Pequenos? Pequenos. Como não existe pecadinho ou pecadão, também não existe testemunhinho, testemunhão. Eu quero que vocês compartilhem aquele testemunho do dia a dia, aquela resposta do dia a dia. Eu nunca esqueço, eu comento isso no nosso curso, o dia que eu estava lavando louça e eu ouvi o Espírito Santo falando: o seu filho pegou, a sua filha, era minha filha, pegou o celular e está num joguinho perigoso. E eu corri lá. Gente, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nesse mundo digital, porque é 1 segundo, você pode não dar telefone nem tablet para as crianças, mas é 1 segundo que essa criança pegue e ela tem um contato com algo que você nem queria, nem era a hora daquela criança ter contato. E eu lembro do Espírito Santo me falar isso, eu fui para a sala, sorrateira, como aquela mãe que educa com o Espírito Santo, que tem informações secretas, que é inteligente espiritualmente, que tem um discernimento aguçado. E aí, o que você tá fazendo? A criança já, essa minha mãe, hein? Não dá nem pra mentir pra uma mãe, pra um pai que educa com o Espírito Santo, porque a gente sabe da verdade, é muito legal, gente. As crianças aprendem com o tempo, não adianta mentir pra mamãe. Um dia uma criança minha falou, não adianta mentir pra mamãe. E eu escutei ela conversando com a outra. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo conta pra ela tudo. Ele cuida de nós. Não que ele seja fofoqueiro, mas ele cuida de nós. E é isso, as crianças vão percebendo que o pai e a mãe têm uma conexão, têm uma inteligência espiritual, têm informações do alto, superiores, que muitas vezes eles ainda não têm. E aí eu fui, olhei, e o que você tá fazendo? E a criança falou assim pra mim, olha que legal, né? Mamãe, eu tô jogando esse joguinho, mas eu senti um negócio ruim. E eu falei, eu também, eu tava lavando louça e o Espírito Santo falou pra eu vir aqui te avisar que tinha alguma coisa que não tava legal. E aí, de fato, era um jogo de uma bruxinha. A bruxinha tinha tudo aqui em cima dela. Fogo, água, terra, todos os elementos da natureza à disposição dela. E ela, na necessidade de passar por um lugar que não tinha chão, ela fazia com a terra o chão. Se precisava apagar, o fogo jogava água. Se precisava incendiar para caminhar, ela usava todas as ferramentas dela. Só que era uma bruxa. Existia uma carga ali espiritual naquele jogo. E aí, eu senti, a criança sentiu. E juntos nós fomos os detetives do alto, a Natália tá escrevendo aqui. E juntos nós discernimos isso. Então não foi algo que eu disse, você não pode, proibido, coloquei medo, que você não pode ver isso. Não, nós podemos. Nós temos o discernimento, né? E a gente vai discernir. E juntos, eu quero que a criança tenha inteligência espiritual para ela, nesse mundo digital, ver e ela recusar. Não por medo, não porque tem alguém mandando em mim, controlando, me manipulando, mas porque
Eu amo a Deus, eu amo os meus pais, eu amo a minha vida e eu tenho uma conexão com o doce Espírito Santo que me avisa o que é bom e o que não é bom, e eu por amor obedeço a ele, por amor eu sigo as instruções dele. É diferente de seguir por uma punição, por um medo, pela consequência que eu vou ter, por tudo isso que às vezes são as ferramentas que a gente tem no nosso cinto de educação dos filhos. A gente fala sobre isso no nosso curso. Então é muito importante isso. Cheguei lá, a gente viu e começamos a aprender com o Espírito Santo, com aquele episódio que poderia ser ruim, poderia trazer medo, briga entre nós, porque você está assistindo isso, eu podia estar querendo controlar, frustrada porque eu não estava vendo, estava lavando a louça. Então, nesse momento juntos, nós crescemos, nós conversamos. Nossa, então, mãe, quando eu sinto isso, é o Espírito Santo falando. É a forma que o Espírito Santo fala com você, ele te dá um sentimento aqui. Para alguns é aqui, para alguns é aqui. A gente está se descobrindo, mas ele confirmou porque ele me fez sentir lá. E comigo foi em pensamento. Eu venho um pensamento de alerta. E a forma com que o Espírito Santo fala comigo é diferente com os meus filhos. Como é diferente com toda a comunidade. Por isso que é bom a gente ter essa troca, porque aí a gente tem certeza que é o pai falando. E aí deu certeza para minha criança de que essa era a forma que Deus ia mostrar. Em várias situações da vida dela, ela teve isso e ela percebeu, isso não é bom. Eu não vou permitir que os meus olhos, que são assim a porta de entrada da minha alma, vejam isso, porque isso não é bom para mim. E aí vai para outro, eu vou para isso aqui. Então a criança começa a ter escolhas saudáveis. Escolhas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Vai pedir para a mãe algumas coisas? Vai. Mas vai aprender que tem acesso ao Espírito Santo. Tendo mãe, não tendo mãe ao redor. Tendo pai, não tendo mãe ao redor. Tem acesso àquele que é muito melhor do que nós falhos. O Espírito Santo de Deus. E a gente começou a crescer com essa experiência. E começamos a falar sobre isso. E começamos a perceber. Nossa, olha só essa bruxinha aí. Tinha tudo isso disponível. E não tem medo nem vergonha nenhuma de usar tudo que tinha para ela. E fazer acontecer. E nós, filhos e filhas de Deus, temos uma herança, temos ferramentas do céu e ficamos, acho que eu não sou digno de usar essa aqui, acho que essa aqui não é pra mim, acho que o que eu comi ontem não foi legal, então eu não posso fazer isso, não fiz o devocional, então eu não posso usar essa, e a gente fica tudo assim e cai na valeta, cai no buraco e não avança, o reino de Deus não avança, a gente não avança e a gente fica entalado. Então esse foi um ensinamento pra gente, ela tem as ferramentas dela que são inferiores, porque são ferramentas das trevas, são totalmente inferiores do reino, ela usa com toda aquela cara de pau, com toda aquela confiança, eu é que tenho que ter essa confiança. Então a partir de hoje, Espírito Santo, o que você tem pra mim aqui? Eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, no lugar do medo, no lugar da ansiedade, eu vou usar tudo isso. Então isso foi uma ferramenta de discernimento que o Espírito Santo foi dando pra gente e a gente foi aprendendo e ensinando as crianças. E, gente, nessa semana aconteceu uma coisa que eu falei, não, só é muito legal educar com o Espírito Santo porque não deixa mais a gente desesperada. E na hora que aconteceu eu falei, eu vou contar essa experiência pra vocês lá no WhatsApp porque é uma questão mais delicada, envolve assuntos que não é legal a gente falar no Instagram, mas eu vou contar lá no WhatsApp pra vocês. Foi um conteúdo assim que minha filha chegou e fez uma palavra, né? A minha filha tem 11 anos. Ela foi traduzir uma palavra que ela estava lendo ela estava fazendo a tradução de um livro que ela tinha que usar para a escola. E no livro estava escrito a palavra transatlântico. E aí ela pegou meu celular ali do meu ladinho até, e ela foi ver a palavra, e aí quando ela jogou a palavra, ela não sabia o resultado, então ela só escreveu o começo, que eu não vou citar aqui. Ela só escreveu o começo e ficou o Atlântico para depois, para ela preencher. E como ela já pôs o começo, já apareceu a tradução rapidinho. E ela foi ler e falou, gente, em inglês a tradução era um palavrão que começa com F, que eu também não vou falar aqui. E aí, gente... Ela veio, mãe, o que significa esta palavra? Só que eu não sabia desse contexto, tá? Essa história dela antes, que ela viu, né? Ela só chegou e me perguntou, o que é essa palavra? Que é o começo, né? Do transatlântico, tá? Sem o Atlântico. E ela jogou essa palavra. E eu disse, na hora eu olhei assim. E fiz aquela cara de paisagem, não desespero, nada. Porque a nossa cabeça já começa.
que ela viu? Gente, viu uma imagem? Gente, uma amiga falou. Gente, será que já experimentou alguma coisa assim? Gente, a nossa mente no mundo atual, que as nossas crianças são minadas com essas sujeiras que não precisam entrar na vida delas antes da hora, são conhecimentos que não é para a infância, elas não têm maturidade e acelera até o processo da criança ter a puberdade dela. A gente vê que isso tá acontecendo e de repente dá aquele desespero na gente, mas eu sou uma mãe que não sou guiada pelo desespero. Eu não sou guiada pelo medo. Eu, mesmo quando não sei o que responder, eu tenho a resposta, porque eu tenho acesso ao Espírito Santo. Mesmo quando eu não sei o que fazer, eu tenho a resposta, porque eu tenho acesso ao Espírito Santo. Então, nessa hora que ela veio e me falou, e foi ontem isso, me falou essa palavra, eu gelei por dentro primeiro, já me lembrei, opa, sou uma mãe que educa com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer e vai usar essa experiência para o melhor da minha criança. É o momento, talvez é o momento de falar sobre isso, talvez é o momento de conversar sobre isso, mas respira e me ouve o que eu tô falando. E eu respirei e fiz uma pergunta. Por que você tá perguntando? Sem cara de pânico. Se você já faz a cara de pânico, a criança já se fecha, já não vai falar. Isso gerou medo na minha mãe, isso assustou minha mãe, isso é perigoso falar, gera uma emoção na criança e ela se fecha. Então é muito importante que o Espírito Santo vai começar a nos ensinar a ser um lugar seguro. A minha mãe não fica desesperada com assunto nenhum que eu falo. Ela sabe a quem recorrer, mesmo quando ela olha só, mesmo quando a minha mãe não sabe o que fazer, eu sei que ela sabe a quem recorrer. Então os meus filhos já sabem que eu não vou entrar em pânico e que eu vou saber aonde buscar. Às vezes a gente demora onde buscar, a gente patina, e eles sabem que a gente é falho também, mas eles sabem que o nosso coração é voltado a Deus e que a gente tem conexão com Ele, é com Ele que a gente vai buscar uma saída. Então eles confiam nessa cobertura espiritual que nós somos sobre a vida deles. Então ela veio falar pra mim, na confiança, em vez de confiar num amiguinho, o lugar seguro dela é a nossa casa, e ela vem e ela fala, e ela disse isso. Quando ela disse essa palavra, eu narrei tudo isso pra vocês porque eu quero que vocês saibam que educar com o Espírito Santo não é uma perfeição exigida nossa. Eu vou narrar pra vocês os meus pensamentos porque eu quero que vocês saibam que vai rolar na tua cabeça. E isso não vai te impedir de aceitar a verdade. E rolou na minha cabeça esse pensamento, mas eu fiz a cara de paisagem porque eu educo com o Espírito Santo, ele vai me dar a resposta e fiz a pergunta corajosa, fiz perguntas curiosas. Seja curioso com o seu filho. E aí eu perguntei, mas por quê que você achou estranho? Não, porque eu pus a palavra tal, ela explicou toda essa história. Eu fui pedir a tradução da palavra transatlântico no Google, porque eu preciso traduzir para minha tarefa da escola, e eu não consegui escrever tudo porque era muito longo, escrevi só o começo. Quando eu fui escrever o Atlântico, né, o Atlântico, já apareceu automaticamente a resposta, a tradução em inglês, e é uma palavra com F, que é uma palavra horrorosa. E a minha filha nem falou a palavra, ela falou, apareceu a F-word, a palavra com F. E aí eu falei, uau! E aí, Espírito Santo, qual é a melhor resposta? E aí eu vou contar pra vocês lá no WhatsApp como é que foi a melhor resposta. E foi muito legal, porque a gente pôde falar de uma forma livre, pura, sincera, com amor, sobre um assunto que está aí, uma hora ou outra ela ia ver, e nada melhor do que ela ouvir de mim. Eu carrego a pureza, eu carrego o reino de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu sou a pessoa ideal para falar sobre assuntos delicados com a minha filha, principalmente em relação à sexualidade, à área privada deles, né? A área sexual deles e tudo, e esses termos. Então foi fenomenal e foi muito especial. E uma outra que eu posso contar para vocês aqui, essa eu vou contar mais detalhe lá no WhatsApp, depois vocês me lembram, tá? Mulheres que estão no WhatsApp. Mas essa foi muito legal. Eu vou caminhar pro fim da live com esse exemplo. Gente, eu tava no banheiro com as crianças e a gente ia escovar os dentes e tal. Eu tava com as pequenininhas e com a minha mais velha. E a minha mais velha solta e fala, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela falou, só que eu preciso que as meninas saiam. Aí eu já gelei. As meninas saíram. E era uma época que eu tava com muito receio na educação da minha filha mais velha. Ela tinha uns amigos com influências que eu tava ficando muito preocupada. Ela tava bem desobediente, ela tava rebelde, ela não tava conectando com a gente, mal abraçava a gente. Eu falei, gente, o que que acontece? E ela veio e me fala isso. Então eu disfarcei, não fiquei apavorada, mas por dentro eu pensei tudo isso, todo esse contexto, tudo isso que tava vindo contra ela,
como eu sou uma mãe que educa com o Espírito Santo, eu tô de olho no que vem contra a culpa, desculpe, como eu sou uma mãe que educa com o Espírito Santo, eu tô de olho no que vem contra ela também no espiritual. E eu sei que isso tudo tava vindo contra ela no espiritual. Eu ensino isso bastante pra vocês, de ver o que vem contra nossas crianças no espiritual. Não pra gente ter medo, não pra gente deixar eles com medo. Às vezes a gente nem vai comentar com eles, mas a gente é mãe no espiritual e a gente vai abençoando a criança nessa área. Mas voltando a esse testemunho, né? Então a minha criança me fala ali, eu preciso falar com você uma coisa, eu preciso que as meninas saiam. Eu falei, meninas, vocês dão licença um pouquinho? Aí elas saíram, brincaram bem pequenininhas, bem nenezinhas, então saíram gritandinho ali, fechei a porta, aí ela disse assim, faz muito tempo que isso acontece. Eu aprendi na escola, viu? Assim. Daí ela disse, no banheiro. Gente, pensa comigo. Pensa na tua cabeça, tá? Pensa que é teu filho falando isso pra você. Pensando comigo. E aí, não era adolescência, hein, gente? Era pequena. E aí ela falava assim, eu não consigo parar. Eu quero, mas eu não consigo parar. Eu sei que tá errado. E eu queria muito te contar. Gente, na hora, na minha cabeça... Ai, alguém ensinou essa criança, sei lá, a se masturbar, encostar na parte íntima, sei lá, abusou. Só que eu disfarcei pra ela continuar com um lugar seguro, né? Porque se todas as minhas emoções que estavam aflorando, todos os meus medos, mãe de mundo moderno, tivessem aflorado, eu tinha me descontrolado, eu já estaria sem raciocinar, porque as emoções fazem a gente não raciocinar, eu já ia estar brigando com ela, já ia estar apavorada. O que você fez? O que você fez? A criança não vai falar. Gente, sem brincar. Eu construí um lugar seguro com ela naquele momento, intencionalmente, realmente pedindo ao Espírito Santo domínio próprio, respira. E o que foi, filha? Olha, você pode me contar, tá tudo bem, a mãe tá aqui, eu quero te ajudar. E o Espírito Santo tá com a gente. Vocês contando, meu coração acelerou, meu pai, eu também. Gente, eu sou jornalista, eu conto as histórias nos detalhes, com vibração. Gente, vocês não vão acreditar o que ela falou, sério. Não, sério. Não, olha, depois eu chorei de rir, tá? Mas nessa hora eu tava tensa. Daí eu falei, fale, filha. Dela, então, lá na escola eu aprendi a comer pasta de dente. E eu, o quê? Então, mãe, eu comi pasta de dente lá na minha escola e eu gostei. Eu sempre como pasta de dente, por isso que a pasta acaba. Gente, eu chorei de rir. Eu respirei fundo. Eu ri muito. Eu falei, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Gente, eu podia ter entregue por nervosismo o jogo, porque eu podia ter falado. O quê? Alguém te ensinou isso? Que ninguém tinha ensinado. Eu estar ensinando. Vocês percebem? Olha isso. E eu expliquei pra ela, a mamãe também comia, a mamãe comeu pasta, por isso que o dentinho da mamãe manchou. Dela, então, mamãe, é que você comentou esses dias e eu fiquei com isso, meu dente também tá manchando. Eu falei, então, não é bom, né, tem flúor, explicamos tudo, né? Bendita pasta de dente, quase que eu falei, come, toma tudo aqui, meu Deus, isso só foi do céu. Não, sério, a gente tinha que me controlar pra não pôr o tubo na boca dela, né? Ó, come pasta de dente, come, né? Exatamente, precipitação, eu ia me precipitar. Quem queria me ajudar? Eu tô querendo chamar vocês pra essa inteligência espiritual na educação dos filhos. Nesse momento, eu tinha uma escolha. Eu, Gisá, tenho livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Então, eu tenho uma escolha na hora de educar os meus filhos. Quem eu vou deixar me guiar? Eu vou deixar as minhas emoções humanas me guiarem? Eu vou deixar os pensamentos que estão fluindo na minha mente me guiarem? Tudo isso é muito perigoso. Tudo isso é muito humano. Tudo isso é muito perigoso. Eu tenho acesso ao Espírito Santo de Deus que quer me guiar, que está disponível a todo tempo, em todos os assuntos, até no momento que minha filha quer conversar comigo sobre a pasta de dente. Ele estava ali, graças a Deus, porque eu podia ter estragado o negócio. A minha imaturidade, a minha falta de saber o que fazer, iria fazer com que eu me agarrasse na ansiedade, me agarrasse no medo. Vocês estão vendo como tem muito do espiritual aí? Existe uma disputa espiritual para saber quem vai guiar você na educação dos seus filhos. Porque o mundo espiritual é algo muito interessante da gente mergulhar. O nosso inimigo espiritual, ele não tem autoridade, ele quer usar a sua boca. Ele precisa que você concorde com ele. É você que vai educar o seu filho. É você que vai falar.
O poder está na sua boca. É você que vai liberar. Então ele quer te convencer, ele vai trazer influências que vêm aí de muitas coisas que você carregou na sua vida, de traumas, de experiências, padrões de cultura desse mundo que foram encacados em você e você aprendeu a resolver as coisas assim. E o que eu tô trazendo pra você aqui é que a gente vai renovar esses padrões. Então, essa semana de educar com o Espírito Santo é uma semana de você identificar os padrões desse mundo, de você entregar isso pra Deus e dizer, eu não quero mais, e vai ser a sua escolha. E você vai começar a dizer, eu não quero que esse padrão me guie. Eu quero que o padrão do céu me guie. Eu quero que a sabedoria do Espírito Santo me guie. Eu quero que a calma do Espírito Santo venha como veio para Gisá aquele dia no banheiro. E aí acabou em alegria. Quando o Espírito Santo está na educação dos nossos filhos, pode ser difícil o processo, porque a gente está passando por um processo de educação. Pode ser difícil. E é muito importante esse processo. Pode ser pesado, pode despender energia, pode, mas no final tem o fruto que vai te dizer se foi o Espírito Santo ou não que te guiou. Qual é o fruto? O fruto do céu. Tudo que se parece com o que está na palavra. Tudo que se parece com Deus, Pai. Tudo que se parece com Jesus. Tudo que se parece com o Espírito Santo. E é mais fácil do que a gente imagina. A gente tem um discernimento do que é bom e ruim quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente tem esse discernimento, praticamente automático. A gente precisa muitas vezes desenvolver e aprender. Vocês estão me perguntando se ela parou de comer pasta depois. Vou perguntar amanhã, mas ela parou assim. Ela parou porque a gente vê que a pasta começou a durar mais tempo, né? E foi bom que não ensinou para as outras crianças. Mas veja, ali a coragem dela de abrir algo para mim sem eu trazer uma atmosfera de medo, sem eu trazer uma atmosfera de controle, de desespero, de ansiedade. Como eu convidei a presença do Espírito Santo, o que aconteceu? Ela abriu, ela aprendeu e ela decidiu uma escolha saudável, uma escolha guiada pelo amor. Então eu não forcei ela, disse que é proibido comer pasta, porque provavelmente ela ia comer. É uma criança desbravadora. Eu ensinei com amor e então por amor ela decidiu não mais comer porque ela entendeu que fazia mal, né? Ela compreendeu aquilo e ela conseguiu dominar aquela vontade e hoje ela não tem mais esse vício. Glória a Deus por isso. Gente, são histórias assim que eu vou trazer pra vocês durante essa semana. Eu vou entrar nos stories com mais frequência, no Educando com o Espírito Santo, contando pra vocês algumas coisas do dia a dia. Acontece coisas o dia inteiro. Ontem, por exemplo, a minha filha, ela tem 7 anos, a Lisa, ela carrega a sabedoria. E eu vou ensinar vocês a identificar o que cada filho carrega. Muito acima das falhas, a gente fica olhando a falha do nosso filho, a gente tem que ver o que eles carregam para potencializar isso, né? Tudo que você foca cresce, então eu foco muito no que eles carregam. E a minha filha, ela carrega a sabedoria. Às vezes ela solta umas coisas fora de contexto e eu sei que é o Espírito Santo falando comigo através da minha filha. Não existe o Espírito Santo Júnior, o mesmo está em mim, está nela. E no momento que eu começo a honrar o que ela carrega do Espírito Santo e que eu começo a dar voz profética para ela, receber a voz dela, e eu começo a receber do céu dentro da minha casa. Por isso que eu digo para vocês, quanto mais filho, mais do céu dentro da casa, mais anjos você tem. É ao contrário do que o mundo quer trazer para você, tá? E a gente tem que entender que a lógica do céu é bem diferente e o resultado do céu também é diferente dessa terra, é potencializado, não faz sentido, é extravagante, é romântico demais, é incrível, é maravilhoso, é alegre, e a gente tem que perseguir esse padrão, não aceitar os outros padrões. Mas essa minha filha chegou pra mim ontem também, ó, tanto de experiência ontem, né? E ontem chegou a minha filha aqui pra mim e ela olhou e eu tomando banho e eu estava pensando, gente, quanta coisa eu fiz hoje, mas eu tenho tanto pra fazer. E eu fiquei pensando, olha, eu podia ter feito isso, aquilo, tem que isso e tanto. Eu tava assim, processando o meu dia no banho, foi um dia muito corrido. E ela não sabia o que eu tava pensando. E ela se olhando no espelho, eu tomando banho, eu consigo ver o espelho. E ela que tinha saído com a toalhazinha enroladinha, ela se olha no espelho e olha pra mim pelo espelho e fala assim, sabia que Deus para o tempo para mim? E eu falei, o quê? Sabia que ele para o tempo pra mim? Eu, oi? Dela, Deus parou o tempo porque eu precisava terminar o negócio e ele parou o tempo e eu terminei. Deu, quê? Dela, Deus para o tempo para os seus filhos. Deu, Deus, né? E na hora eu lembrei da conferência Voe Borboleta que a gente teve o ano passado,
que a gente tinha uma programação extensa para um dia a gente derramar tudo que eu tô vivendo aqui na Califórnia em um dia. Tudo que flui ali que o Espírito Santo faz, é uma conferência que a gente dá bastante liberdade, né? Não é tradicional, a conferência é bem maluca, bem doida. E a gente deixa acontecer um monte de coisa e acaba perdendo os conteúdos que a gente quer trazer por conta do fluir, né? E aquele negócio acontecendo, e eu lembrei nessa hora daquela conferência, que foi uma conferência que a gente fez tudo o que a gente queria, sobrou tempo, fez as coisas que o Espírito Santo ia trazendo no meio, a gente não deixou de fluir em nada do que ele orientou a gente, e no final, como grupo, a gente disse assim, parece que Deus parou o tempo, a gente entrou num kairós de Deus, assim. A sensação é que a gente parou, assim, que a gente... E se você vai falar com as mulheres que foram na conferência Borboleta, elas viveram coisas geracionais, coisas que romperam, coisas que a gente fala assim, como que deu tudo isso num dia só, né? Deus parou o tempo pra gente ali. Eu só tinha um dia no Brasil ali, com aquelas mulheres naquela conferência. Ele parou o tempo pra nós. E é tão extravagante isso, né? É tão desafiador isso, né? Mas a minha filha tava me ensinando ali que ela sabe ser filha. Ela sabe a herança que ela tem. Ela sabe o Deus que ela tem. Ela sabe o Deus do sobrenatural. Na sala dela, de escola normal, pernas cresceram no mês passado. A professora trabalha, inclusive, nas salas de cura da Betel, viu que as crianças estavam com a perna uma maior que a outra, as próprias crianças oraram e as pernas cresceram. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz e é isso que as nossas crianças falam quando elas têm inteligência espiritual. Elas ouvem a voz certa e elas repetem o que a voz certa fala. Elas começam a aprender a escolher serem guiadas pela doce voz amorosa, empoderadora, cheia de alegria, cheia de mansidão, de paz do nosso doce Espírito Santo. Então eu convido vocês a começar agora a semana de educar com o Espírito Santo, convidando o Pai. Então agora o que você vai fazer é fechar os seus olhos onde você está. Feche seus olhos e nós vamos começar a convidar. Lembra? Esse curso, essa semana, é tudo sobre relacionamento. Vocês vão falar muito com o Espírito Santo e ele vai responder muito vocês. Feche os olhos aonde você está. Se você está em casa, melhor ainda. Se você está assistindo gravado, faça também. Ninguém precisa te ouvir. Isso é algo só seu. Abra os seus braços como um ato profético agora. Estenda suas mãos sobre a sua casa nesse momento. Estique as suas mãos e repita comigo. E diga: Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a primeiro morar de forma real dentro de mim. Espírito Santo de Deus, eu te convido a me guiar nesta casa. Espírito Santo de Deus, eu te convido a guiar a forma com que eu educo os meus filhos, a forma com que eu educo os meus alunos. Espírito Santo, eu te convido agora a reinar na minha casa, no espiritual e no natural. Espírito Santo, você é bem-vindo. Eu te convido agora para trazer alegria, paz, mansidão e tudo que eu vou identificar que falta na minha casa. Espírito Santo, eu te convido agora para estar comigo nessa semana. Espírito Santo, eu me curvo à sua presença. Eu me entrego à sua sabedoria, às suas palavras, ao seu amor. Espírito Santo, me ensina como educar. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Eu declaro sobre a sua casa um tempo extraordinário. O céu se manifestando, que você se torne um oásis. Que pessoas venham atrás de vocês para saber qual é a fonte que você bebe. E que vocês possam ser capacitados para capacitar outras famílias a encontrar a verdade, a encontrar o Criador, a se reconectar. Lembre, o véu foi rasgado, não só para que a gente não tivesse enfermidades, doenças, maldições hereditárias, mas para que a reconexão com Deus fosse restaurada. Uma vez que você convida o Espírito Santo para habitar dentro de você, dentro da sua casa, é isso que você deve esperar que vai se manifestar.
Passe agora a começar a renovar a mente e concordar com o que o céu fala. Leia a Bíblia, leia a palavra, escute pessoas cristãs, escute conselhos cristãos, comece a renovar a sua mente para que você comece a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida. E para encerrar, eu quero trazer para vocês essa ferramenta, eu vou postar para vocês o passo a passo também. Eu quero convidar você a ensinar os seus filhos. A gente fez uma ativação aqui a gente falou de como vai funcionar a semana de Educar com o Espírito Santo, e eu quero que você tenha também uma ferramenta para convidar os seus filhos para essa semana. O último passo aqui é você chegar com suas crianças e, de novo, você vai avaliar com o Espírito Santo como que você vai fazer a semana. Se é só você sozinha, se é com o seu cônjuge ou se é com as crianças já junto, tá? Porque vai ter ativação que elas podem ajudar e participar e você pode fazer com elas. Então você vai ensinar as crianças hoje sobre a semana que você vai viver. Então você vai explicar, olha, a mamãe tá fazendo uma semana de educar vocês, de trazer para nossa casa o Espírito Santo, para ele ajudar a gente nas coisas que a gente tem dificuldade, pra gente ouvir o que Deus tá falando, o que Jesus quer pra gente, os presentes que ele quer dar. Faz a introdução de acordo com a maturidade dos seus filhos. O Espírito Santo já vai te inspirar aí. Pergunta para ele como que eu apresento, como que eu vou trazer essa intencionalidade para essa semana e convidar a minha família para estar junto, se esse for o caso. E aí, qualquer idade, gente, criança, pequena, grande, converse com eles e com os grandes também. Tá? Pode ser até adolescente, formado, vale com qualquer idade isso. Na verdade, vale pra gente adulto, tá? Então, você conversa com a sua criança, combina com a criança como é que vai funcionar. Diga assim, olha, a mamãe vai fazer umas aulas e a mamãe vai ter umas atividades aqui, né? Umas liçõezinhas de casa pra fazer, vou precisar de ajuda. A gente vai perguntar coisas pra Jesus, a gente vai anotar, a gente vai ter algumas experiências aqui. Você topa fazer comigo? E aí a criança tá topando, se tiver resistência, tá tudo bem, você pode fazer sozinha, a criança vai ver o teu caminhar, vai começar a querer participar, vai começar a pedir pra você, porque ela vai perceber, vai ser atraída pela presença do pai, pelas transformações, tudo que vai rolar aí na sua casa. Não se preocupe, tá? Mas se esse for o caso das crianças estarem participando, eu tenho uma ferramenta para você apresentar para eles qual vai ser a nossa jornada aqui. E você vai comprar, ou se você já tem na sua casa, aquele bombonzinho chamado sonho de valsa. Eu moro nos Estados Unidos e os meus sonhos de valsas acabaram porque a gente comeu, tá? Tem pouco, é escasso e a gente comeu. Eu normalmente na live trago ele para fazer de verdade com vocês, mas eu tenho isso fotografado e filmado e eu vou mandar para vocês no WhatsApp o passo a passo também, tá? Então aqui, imagine o sonho de valsa que eu já comi. Desculpa, gente, foi mal. Da última vez que eu fiz essa live e contei que não tinha sonho de valsa, mandaram entregar aqui. 2 sacos chegaram aqui em casa, mas eu já comi. De uma semana para outra já, né? Do semestre passado para esse a gente já comeu. Eu sozinha não, todo mundo junto. Então, saindo desse entre parênteses, pegue um sonho de valsa e você vai de forma lúdica ensinar a inteligência espiritual para as suas crianças. Então você vai pegar o bombonzinho, vai trazer fechado. Crianças, vocês topam participar comigo de uma semana? E aí a gente vai entregar isso para eles e se eles toparem, eles vão abrir o pacotinho. Se vocês toparem, eu quero que vocês abram o pacotinho e a gente vai ter um momento juntos aqui antes de vocês comerem. E aí eles vão abrir, você coloca um prato ou uma tábua, melhor uma tábua, tá? De cortar, põe um bombonzinho na frente e a gente começa a fazer perguntas de acordo com a maturidade da criança. Você sabe como que você é formado? Você sabe como que você foi criado por Deus? Deixa a criança falar, com o cabelo loiro, mas eles falam umas coisas assim, né? Com o cabelo comprido, curto, baixinho, alto. E o que mais? Como que é o teu corpo? Como que é a tua alma? Você sabe que tem uma alma? Não, o que é isso, mamãe? Você sabe que tem umas outras coisas, não só esse corpinho? Não. Então eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Vamos cortar esse bombom. E aí você diz assim, nós somos como esse sonho de valsa. Você corta o bombom no meio e você abre ele. E aí você vai mostrar para eles. Nós temos 3 camadas. Qual camada você acha que é o quê? Deixa a criança fluir. Por causa da maturidade dela, é bom você fazer perguntas, né? Eu não quero te dar uma fórmula aqui, porque talvez você vai só falar
e aí a criança não aprende, e fazendo perguntas é muito bom, faz elas ficarem curiosas do que tem ali, né? Será que é isso? Nossa, será que é isso? Ah, isso aqui é minha cabeça, isso aqui... Não, será que é a tua cabeça? Então, de acordo com a maturidade da criança, vai fazendo as perguntas. E aí, você vai mostrar pra eles, olha, esse bombom aqui, ele tem a capinha de chocolate. E ele tem uma outra capinha aqui, que é um pouco mais clarinha. E no final, ele tem o recheio, que é mais rechonchudo. Então, ele tem o recheio, ele tem uma camadinha e ele tem o chocolate em volta. O bombom tem 3 camadas e nós também somos formados dessas 3 camadas. E aí você explica, essa parte de fora aqui é uma camada que a gente vê, que é bem real, que a gente pode tocar, que a gente sente. Vai dando dica para eles chutarem. Aí um pode falar corpo. Isso, essa camada de fora é o nosso corpo. Só que nós não somos só corpo. O nosso corpo, uma hora, um dia, tem um tempo de vida e vai parar. Uma hora a gente não tá mais aqui com o nosso corpo. Mas nós temos outras partes. Qual é a segunda parte? Aí a criança vai ficar, sei lá, vai inventar. Ou vai falar que é espiritual, de acordo com a mentalidade dela, e você fala, ainda não é essa. Aí você vai instigando, né? E aí você diz assim, essa segunda parte é uma parte que você não vê, mas que você acessa, que você tem como chegar nela. Ela tá em você, você percebe ela. Essa segunda parte, ela é fininha. Às vezes a gente não consegue nem perceber que ela tá ali, mas você sabe que ela tá. Ela é importante. Ela tá entre uma coisa e a outra ali. Ela é um intermediador ali. Tá entre o chocolate e o recheio, tá aqui. Essa parte, ela é uma parte que muitas vezes é frágil, que muitas vezes rompe, muitas vezes precisa de ajuda. É uma partezinha muito importante que a gente precisa ter muita atenção. E aí vai, conversa, aí deixa o Espírito Santo inspirar vocês, depois vocês mandam um testemunho que vocês vão me dando ideias aqui também. E aí você diz, essa capinha segunda aqui é a sua alma, é a sua mente, os seus pensamentos. Essa segunda camada aqui é como você se sente, é tudo que você aprendeu na escola, você vai colocando conhecimento ali, tudo isso é a sua alma, é o seu ser por dentro, é o que você pensa, as coisas que fluem dentro de você, os seus sentimentos. E você vai explicando de acordo com a maturidade da criança, tá? Alguns tem que ser mais lúdico, mais de criancinha, mais brincadeira, outros tem que ser mais sério, de acordo com a idade da criança. E aí, você vai perguntar, e o recheio? O que será o recheio? E deixa a criança viajar. E aí você vai começar a dar dicas. O recheio é a parte mais importante. É o que tem o maior volume. O recheio é o melhor da história. O recheio é impressionante. O recheio é o que nos faz diferente, é o que nos preenche, para que a gente não fique oco. Porque a camada do corpo, do chocolate, a segunda camadinha, elas se vão. Tudo que você acumulou de conhecimento, um dia vai poder usar. Não sei que você deixe um livro aí, né? Para as outras gerações. Mas tem algo ali que vai continuar. Tem algo ali que vai ser sustento. E aí você diz, no seu ser, você tem o corpo, a alma, e você tem algo que é eterno, que é o teu espírito. O teu espírito foi desenhado para ser eterno. E ele só vai ser eterno quando ele estiver com o Espírito Santo habitando nele. Senão ele também vai ser perene, também não vai durar para sempre. Foi desenhado para ser eterno. Aí você ensina a sua criança a convidar o Espírito Santo para estar com o espírito dela, para habitar dentro dela, para ser um em espírito. E quando a criança convida, às vezes a criança já convidou, tá tudo bem, você não precisa passar por isso, mas você explica que esse recheio é, no nosso caso, o mais importante. E que nessa semana que a mamãe vai fazer, que o papai vai fazer, a gente vai focar nesse recheio, numa inteligência para proteger, nutrir, fazer crescer, fazer aumentar, incentivar, inspirar esse recheio. A gente vai fazer atividades, a gente vai ter momentos muito profundos, simples e poderosos, alegres,
para desenvolver esse recheio, para que você seja completo, para que você tenha substância, para que o melhor da história esteja com você e para que você seja eterno com Jesus, tenha a tua eternidade com Jesus. Você vai ministrar com isso salvação. Você vai ministrar com isso a importância da inteligência espiritual. Ensinar para a criança que tem uma inteligência corporal, tem uma inteligência emocional e tem uma inteligência espiritual. Se isso for só um, fique completo. Só 2, fique completo. 3, para estar completo, precisa ter as 3. Para estar completo, nós precisamos trabalhar corpo, alma e espírito. Talvez você já cuida muito bem do corpo, já faz exercício, já é diligente, come muito bem. Ótimo, já vencemos como geração, muitos já venceram isso e já estão alinhados com o céu, cuidando do templo do espírito. Mas talvez você já aprendeu a educação emocional, já aprendeu a cuidar do emocional em casa, a ser consciente, a começar a verbalizar o que sente, já aprendeu a ter o domínio próprio, a subjugar suas emoções, a reinar sobre as emoções, já aprendeu tudo isso, inteligência emocional já foi desenvolvida. Ótimo, mas se não tiver a inteligência espiritual, vai ficar oco, vai ruir, é terreno, é limitado. Já é muito bom, já tem muitos avanços, tem muitas consequências maravilhosas, mas vai faltar alguma coisa. Vai acabar sendo religioso e não relacional, não avivado, não real. E o religioso, um momento os seus filhos vão fugir disso e vão desviar. Porque ninguém foi feito para ser religioso. Ninguém foi feito para estar dentro de uma caixinha. Ninguém foi feito para cumprir regras, o que é certo, o que é errado e ser uma máquina. Nós somos feitos para relacionamento real com o Espírito Santo. Esse é o real avivamento. Um relacionamento real com o Espírito Santo no dia a dia. Então essa ferramenta a gente vai postar para vocês com mais detalhes. Vai ajudar vocês a ensinar as crianças corpo, alma e espírito. Vai ensinar as crianças e vai convidá-las a entender um pouco mais do que a gente vai ensinar aqui. Elas não precisam entender o completo. Aliás, vocês não vão entender muitas coisas do que vocês vão perguntar e viver. Vai precisar da pitada da fé. E eu encerro a nossa live com isso. Você vai precisar da pitada da fé para fazer a semana de Educar com o Espírito Santo. Porque não é a semana da cartilha da educação perfeita. Não é a semana da Gisá Batista Jansen. Não é a semana da família Jansen. Não é isso. É uma semana de Educar com o Espírito Santo. Você vai ter que aprender a se conectar com ele, a abraçar o mistério, a não ter controle de todas as coisas, a aprender a ouvir o Espírito Santo. E você vai aprender como? Arriscando. A gente vai te ajudar e tem o curso do Educando com o Espírito Santo. No final da semana a gente lança a nossa turma 9 e a gente começa com tudo, a gente vai trazer essas ferramentas mais a fundo com vocês, mas aqui nessa semana é uma forma que a gente tem para dar de presente para todo mundo, quem não tem tempo do curso, quem não tem recurso, quem não pode desprender esse tempo agora, aproveita, essa semana tá aí, eu já entrego todos os ouros para vocês, vai ser muito bom e o Espírito Santo vai fazer o que ele precisa fazer nessa fase. Quem quiser, mergulha mais tempo com a gente, tem esse curso de 3 meses, eu anuncio tudo, detalhe para vocês, só lá na última live, tá gente? Eu não fico falando de curso agora, que eu acho muito chato. Mas eu sei que é necessário, que vocês vão querer saber, que vocês vão precisar de informações. Eu vou dar todas as informações que vocês precisam. Mas agora concentra nessa semana grátis, nas semanas grátis. O Espírito Santo move de uma forma intencional, poderosa e vai já ser bênção para a sua vida. Nem todo mundo vai precisar ir para o curso. Mas quem precisar, estaremos aqui disponíveis. Eu já gravei todos os conteúdos que a gente queria passar, colocamos numa plataforma e vai ficar tudo para vocês. Esta live fica salva. Essa live é o start da nossa semana de Educar com o Espírito Santo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Perguntas e respostas vão ser lá no nosso WhatsApp. Se você não entrou no WhatsApp, entre aqui no nosso perfil depois da live, clica lá, se inscreve na semana de Educar com o Espírito Santo e entra para o nosso grupo. A gente vai ter um tempo muito divertido, de muita edificação e eu espero, do fundo do meu coração, poder estar contribuindo com a tua jornada e o meu coração é que a sua família seja uma família forte, seja uma família estruturada no Senhor, que vocês sejam inabaláveis e que juntos a gente possa construir o reino de Deus, não só de palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Que nós possamos ser filhos e filhas que manifestam o sobrenatural do Pai como liberdade nessa terra. Não seremos perfeitos e nem queremos ser perfeitos, mas nós buscamos a excelência do reino e nós temos conexão com aquele que é perfeito. Então, através dele, por ele, para ele, nós teremos um resultado da perfeição do céu nessa terra.
porque ele já morreu para que tudo isso fosse disponível para você. E eu tô aqui só como uma irmã em Cristo para te incentivar e para dizer, ei, é possível. Existe o céu na terra, a gente está tateando ainda como geração, mas vamos lá. A gente se ajuda e a gente vai viver o mais de Deus hoje nessa terra. E vamos fazer esse exército de pais e mães fundamentados na palavra, famílias fortes a avançar. Se você quer fazer parte comigo desse exército, a forma que você tem de me ajudar, de expandir esse conhecimento e esses ensinamentos que eu quero que vocês multipliquem sem medida, não precisa nem me pedir, multiplica, aprendeu, multiplica, sem medida. Aqui a palavra é avançar, é ensinar, é capacitar, é ativar o corpo de Cristo. Se você quer fazer parte desse exército, entre para essa semana com a gente, mande um aviãozinho dessa live para todas as famílias que você conhece, manda o link para se inscrever, copia o link de inscrição, pode mandar nos grupos, famílias, igrejas. Quanto mais gente da sua comunidade estiver fazendo com você, é melhor para praticar. A cultura ela fica mais forte quando mais pessoas estão aprendendo e protegendo, então mais eficaz vai ser o resultado. Faça grupos para fazer juntos e vocês podem discutir entre vocês, então aproveitem. As famílias antigas que estão com a gente e semana após semana estão aqui, vocês são super bem-vindas, vocês fazem parte desse exército. A gente quer que vocês tragam os testemunhos de vocês também nos grupos para fortalecer a nossa fé e para nos ajudar a avançar. Gente, obrigada, vou responder perguntas daqui a pouquinho lá no WhatsApp. Amo vocês e vamos firmes na semana de educar com o Espírito Santo. Tchau, gente, até mais!